Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, a todos que estão aí neste momento ouvindo esta palavra. Hoje vemos aqui falar de uma palavra que só os crentes em Jesus Cristo entendem, né? Porque muitos se dizem Maria, Mãe de Deus, Maria, Virgem. E o texto nos mostra em Lucas. Isso é coisa que nós devemos procurar entender, que criou Deus o mundo, criou Deus o homem, depois de Deus veio o homem. Como que alguém pode ser mãe ou pai dele? Ele não teve princípio nem fim, ele não teve princípio e não terá fim, porque Deus é o único que pode em todas as coisas. Então aqui em Lucas 1, 26, onde está dizendo, né? E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Ela era virgem, né? Ela era uma mulher virgem, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Olha aí como se dá as coisas. Se ela foi a mãe de Jesus, e Jesus é filho de Deus, como ela seria mãe de Deus? Ela era virgem, Deus a escolheu porque era uma pessoa amável, prudente, e por isso Deus a escolheu para ser a mãe de Jesus. E Deus ali colocou dentro dela, através do Espírito Santo, e enviou ali o anjo para avisá-la, né? Porque Deus não entra sem antes avisar nada a ninguém. Deus primeiro avisa, fala com você e depois ele faz. Você tem que aceitar, porque Deus, ele não entra sem avisar, e não faz nada sem avisar a ninguém. Então, olha só, ele veio e falou, né, a uma virgem desposada, já estava para se casar com José. José era descendente de Davi, né? Ali então a gente vê aí que naquele tempo ela já era prometida, já ia, né, se casar com José. E no verso 28, também aqui no versículo 28 está dizendo, né? Entrando o anjo onde ela estava, disse: salva agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Olha só que honra teve Maria, né? Glória a Deus por isso. Ela foi agraciada, escolhida, né? Deus viu graça nela, porque era uma mulher prudente, e Deus viu graça nela, porque Deus queria naquele momento escolher uma pessoa para enviar ali o seu filho Jesus, mas ele estava escolhendo e viu em Maria graça, por isso ele disse: agraciada és tu, né, entre as mulheres, para ser a mãe do Filho de Deus. Então, como ela é mãe do Filho de Deus, ela não pode ser mãe de Deus. Ela foi a mãe de Jesus. E o 29 está dizendo: e vendo a ela, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria esta. Qual seria essa saudação, né? Deus ali mandando o anjo Gabriel para falar com ela. Então, ela ficou muito apreensiva em momentos, né? Ela pensou, mas como eu ainda não conhecendo o homem, como eu ainda não tendo me casado, serei mãe de um menino, né? E ali no verso 29 ele disse: e vendo ela, né, se turbou. E ela ficou assim, né? O que será essa saudação que este anjo está falando comigo? No 30 está dizendo: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Olha só que maravilha, né? E ele fala para ela: você é agraciada, porque Deus viu graça em você. Você é agraciada diante de Deus para ser a mãe do filho dele, né?
E o 31 está dizendo, e eis que ela, o vento, aleluia. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, nem porque achaste graça, Deus viu graça em você. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pô-lo-ás o nome de Jesus. Olha só como Deus é maravilhoso, já escolheu, né? Já tinha ali escolhido o nome para o filho que ele ia deixar aqui no mundo para ser o salvador deste mundo, aleluia. E eis que o teu ventre conceberás. Ele não disse, né, que José iria se deitar com ela, mas o Espírito Santo de Deus iria, né, colocar aquele filho dentro do ventre dela, porque era ainda uma virgem. Não, a mulher, para ser a mãe de Jesus, não podia, né, ter conhecido homens, tinha que ser virgem, e ela era uma mulher virgem, e por isso Deus a escolheu, aleluia, glória a Deus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Olha só que maravilha. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Aí que tá as coisas, né, meus irmãos? Maria foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. E muitas pessoas se confundem, chamam ela de mãe de Deus. Ela não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus, escolhida para ser a mãe de Jesus. Maria é uma pessoa, era naquela época a pessoa mais sensata que Deus viu no coração dela um grande amor, viu nela a fidelidade. Então por isso ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. E depois de ter dado à luz, ela se casou, né? Ela se casou com José, mas José não a teve até que viesse nascer Jesus. Depois que Jesus nasceu, aí sim, ela foi desposada por José. Então ela não é mais virgem. Naquele tempo ela era virgem, mas agora, depois que Jesus nasceu, se deu, né, ali o casamento se consumou entre ela e José, então ela não é mais virgem, né? Temos que determinar essas coisas. Deus sabe todas as coisas e porque Ele fez, né? Então Maria foi agraciada e é agraciada até hoje, por quê? Porque Deus viu graça nela, né? E José também foi um homem abençoadíssimo, porque Deus escolheu ele para ajudar a criar o filho dele aqui na terra, né? Então que Deus abençoe a cada um de nós, e mais tarde falaremos mais sobre o Filho de Deus e Maria, que é mãe de Jesus.